Shalom, pessoal. Eu estou bem feliz. Parece que o inverno resolveu finalmente ir embora e hoje foi um dia bom, 26 graus, bem agradável. Então eu quero continuar no vídeo de hoje com o assunto que eu já tinha mencionado na semana passada, falando sobre a cultura judaica, e hoje eu vou falar sobre a cultura da pergunta, sabe? A cultura da pergunta é talvez o motor mais poderoso da civilização judaica. Enquanto muitas tradições religiosas e sistemas de pensamento se estruturaram em torno da transmissão de respostas prontas, o judaísmo construiu a sua identidade sobre algo muito mais inquietante e, ao mesmo tempo, profundamente transformador: a capacidade de questionar. É justamente isso que explica como um povo tão antigo consegue permanecer fiel às suas tradições e ainda assim continuar produzindo inovação intelectual, científica e espiritual ao longo dos séculos. A origem dessa cultura não está apenas em um costume social ou um traço cultural desenvolvido com o tempo. Ela nasce diretamente da Torá, como uma verdadeira instrução ética. No judaísmo, a transmissão do conhecimento entre gerações não acontece por meio de um monólogo autoritário, mas através de um diálogo provocado pela curiosidade. Por exemplo, em Êxodo 13:14, nós lemos: E quando teu filho amanhã te perguntar, dizendo: O que é isso? Dirás a ele: Com mão forte nos tirou o Eterno do Egito, e todas aquelas explicações. Existe aqui um detalhe revolucionário. A resposta só vem depois da pergunta. O texto não diz para ensinar mecanicamente ou impor verdades. O judaísmo entende que o conhecimento imposto pode até ser decorado, mas o conhecimento buscado através da pergunta torna-se parte da identidade da pessoa. Talvez o maior símbolo disso seja o Seder de Pessah, ou o ritual de Pessah. A noite mais importante da memória judaica não começa com um sermão, mas com as 4 perguntas feitas pela criança mais nova da casa. Sem a pergunta, o ritual simplesmente não flui, não existe. A narrativa da libertação do Egito só ganha vida porque alguém perguntou: por quê? É como se o judaísmo dissesse que a liberdade verdadeira começa quando o ser humano desenvolve a coragem de questionar. Essa mentalidade continua viva até hoje no modo judaico de estudar. Em Israel, nos Ulpanim, as escolas de hebraico, e nas comunidades judaicas no mundo inteiro, nós vemos yeshivot, que são as escolas de estudo, e nas sinagogas, esse processo se desenvolvendo diariamente. Por exemplo, no estudo do Talmud, existe a Havrutá, o estudo entre pares. Não, no judaísmo não se estuda o Talmud sozinho. Agora eu vou pegar aqui o livro do Talmud e vou estudar. Não, não é assim. Se estuda em dupla, a tal da Havrutá. Mas esses dois estudantes, essas duas pessoas que se sentam para estudar, elas não estão ali para concordar uma com a outra. Pelo contrário, o aprendizado nasce do embate intelectual. Um está ali para desafiar a lógica do outro. Uma página do Talmud parece muitas vezes uma discussão interminável. Opiniões diferentes, interpretações opostas, perguntas sobre perguntas sobre perguntas sobre perguntas. E o mais fascinante é que a divergência não é considerada uma ameaça à fé. Pelo contrário, no judaísmo, a dúvida frequentemente é vista como uma das maiores expressões de inteligência espiritual. Questionar Deus,
questionar as leis, questionar a realidade. Tudo isso é entendido como uma forma de honrar a mente que Deus deu ao ser humano. Depois de milênios exercendo essa ginástica mental nos textos sagrados, era quase inevitável que essa cultura transbordasse para outras áreas do conhecimento. Quando o porquê se torna um hábito sagrado, a descoberta científica passa a ser uma consequência natural. Muitas das grandes mentes judaicas da história carregavam exatamente esse impulso de questionar tudo aquilo que parecia óbvio para todas as outras pessoas. Albert Einstein revolucionou a física porque teve coragem de duvidar das noções mais básicas sobre tempo e espaço. Sua famosa curiosidade sobre como seria viajar ao lado de um raio de luz mostra exatamente o espírito da pergunta que rompe fronteiras. Sigmund Freud, por sua vez, recusou-se a aceitar as explicações superficiais da medicina da sua época e começou a fazer perguntas desconfortáveis sobre o inconsciente humano, mudando para sempre a forma como entendemos a mente. Jonas Salk, criador da medicina contra a polio, também expressou esse DNA da pergunta. Ele não aceitou a ideia de que doenças devastadoras eram inevitáveis ou predestinação ou decreto divino. Não. Agora, mais do que isso, ao recusar a patentear sua vacina para que ela pudesse alcançar toda a humanidade, ele também refletiu um valor profundamente judaico, o Tikkun Olam, o dever de consertar o mundo. Séculos antes desses homens, Maimônides, o Ramban, já demonstrava esta mesma mentalidade. No século XII, vivendo no Egito, ele escreveu O Guia dos Perplexos, uma obra revolucionária que utilizava a lógica e a filosofia aristotélica para questionar, explicar e aprofundar a própria espiritualidade e a própria fé. Nesse sentido, intelecto, fé e espiritualidade não são opostos. Pelo contrário, pensar profundamente era também uma forma de servir a Deus. Talvez seja justamente essa cultura da pergunta que explique a extraordinária resiliência do povo judeu ao longo da história. Civilizações desapareceram, impérios caíram, perseguições aconteceram, mas a tradição judaica continuou viva porque nunca deixou de se autoexaminar. O judaísmo não congelou suas ideias. Ele sobreviveu porque permaneceu em constante diálogo consigo mesmo, com seus textos e com o mundo. No fim das contas, existe uma lição poderosa nisso tudo. No judaísmo, o melhor aluno não é aquele que sabe todas as respostas. O melhor aluno é aquele que sabe fazer a melhor pergunta. Shavua Tov.